Estou feliz por nós estarmos aqui, dando continuidade aos nossos estudos. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não tenho medo de perguntar. Pergunte. Se eu souber responder, eu responderei. Se não puder responder, fica para outra hora. Pode perguntar, Rosana. Eu estou com uma dúvida a respeito de médium inconsciente. A pessoa que trabalha, que diz que não tem consciência das coisas que faz. Eu tenho tentado ajudar uma pessoa do grupo, eu tenho falado, você tem que chamar seus protetores, pedir, porque você não pode deixar o espírito adentrar da forma que é e fazer. E depois você acordar e achar que é isso, e fez e falar, não queria ter feito isso. Que quem tem que ter o poder de decisão é o médium, é você que tem. Estou errada nessa forma que eu estou orientando? A mediunidade inconsciente, ela está rara, Rosana. Rara, raríssima. A mediunidade hoje atual é a mediunidade consciente. Essa que é a nossa, nós nos concentramos, percebemos o espírito, mas vemos as pessoas, escutamos, vemos janela, porta, mas nós na concentração nos localizamos no espírito. Temos consciência do que o espírito fala, podemos impedir a sua fala exagerada, podemos mutar a fala dele, tá? Se ela for uma fala agressiva, sair de um bom comportamento, de uma ética, nós podemos mudar. Tá? Então, essa mediunidade inconsciente, é bom você trabalhar nesse médium, porque às vezes ele tem vergonha, por exemplo, de receber um espírito que fala bobagem, que fala besteira, que é um brincalhão, é um zombeteiro, e aí o médium, para não assumir a sua responsabilidade, ele fala que ele é inconsciente. Mas isso é muito raro. Então, eu gostaria que você trabalhasse mais nesse médium, explicasse a responsabilidade dele. É importante ele avaliar a comunicação do espírito. É isso que faz um bom médium. O bom médium é aquele que sabe tudo que o espírito fala, que ele vê, que ele enxerga, que ele ouve, que ele escuta, que ele arrepia, que ele percebe tudo. Esse é o bom médium. Porque o bom médium, ele pode neutralizar, falar, impedir, dizer para o espírito, fica quieto, que o que você está falando está errado. Como ele pode dizer, olha, fale o que você pensa, fale, ela está te ouvindo, ela está ali do teu lado, fale, é bom para você. Então, o médium é aquele que está entre o espírito e o encarnado. O médium é o intermediário. Nós fazemos a mediunidade intermediária. Então, essa mediunidade inconsciente, ela é até rara, porque antigamente precisava provar que era um espírito. Hoje, não precisa provar nem para mim, nem para vocês que é um espírito, porque nós somos estudiosas e temos consciência da manifestação dos espíritos. Tá? Então, é um trabalho para você, que você vai pedir para ele, o anjo de guarda, pede a incorporação do anjo de guarda dele, do espírito responsável pelo desenvolvimento da mediunidade, para que esse espírito venha falar com você. Já que ele é inconsciente, você pode chamar o espírito. Uma boa experiência para você. É inconsciente? Evoca o espírito. Evoca o anjo guardião. Evoca o espírito orientador, o espírito familiar, e converse com o espírito. Porque se há uma inconsciência real, esse espírito virá. Se não virar nessa semana, virá na outra ou posterior. Porque às vezes o espírito não pode se manifestar na hora, mas poderá vir na outra semana, daqui 15 dias. Aí, se ele não aparecer, igual Kardec fala, dentro de 90 dias, aí você desiste. Mas Kardec fala que essa evocação do anjo de guarda, dos espíritos protetores, nós temos um passo, alguns dias, algum tempo. Então, se dedique e faça a sua parte, ok?
Mais alguma pergunta? Se vocês não perguntarem, eu vou falar, porque eu adoro falar. Mas é bom perguntar, porque a pergunta tira de nós algumas dificuldades reais. Então, nós vamos iniciar nossa fala, nossa aula, sobre os protetores. Então, eu gostaria de explicar que nós temos grupos aqui, que nós temos aí 40 anos recolhendo os espíritos, 30 anos, tem um grupo aqui de velha guarda junto comigo, de velharia. Temos aí 40, 30 anos, 35, e vamos indo, até resumir ao grupo jovem, aí com 4, 5 anos, menos ainda junto de nós. Qual é essa elaboração que nós vamos estudar agora das nossas aulas? Todos nós médiuns que ao longo do evangelho, da evangelização infantil e tanto trabalho que nós temos trazido e recolhido todos esses espíritos, indiferentemente se são bons, se são maus, né? Da onde que eles vieram, das situações umbralinas, das situações difíceis. Então, nós temos ajudado essa quantidade imensa, tá? Sem nos preocupar com uma seleção imediata. Nós não nos preocupamos, nós os assistimos, nós os amparamos, avaliamos, fazemos todo o nosso trabalho. Agora vocês vão entrar na segunda fase da colônia espiritual. Então, eu sempre falei, nós vamos levar até as colônias, e nessa segunda fase nós não sabemos qual será. Agora eu estou passando para a segunda fase, para aquela que nós levamos para as colônias espirituais. Então, os espíritos que nós levamos no longo da nossa jornada são de vários perfis, várias personalidades. Dentro deles, ou ele é um guerreiro, ou ele é um professor, ou ele é um médico, ele é um estudioso, ele gosta de planta. É múltipla a ideia. É imensa a personalidade, a qualidade dos espíritos, porque nós ajudamos e os levamos para essas grandes escolas. E um espírito, ele pode levar de 8 a 10 anos para ser colocado numa equipe de trabalho. Para ser colocado. Aqueles que são ali no processo reencarnatório, então eles vão para as escolas de preparo reencarnatório, mas aqueles que precisam de mais tempo, eles são levados para as escolas especializadas com a sua personalidade, com o seu caráter, para começar o seu trabalho. Então, eles estudam e se preparam. E quando eles estão prontos, como soldados, médicos, enfermeiros, tá? Qual a característica da personalidade e do ideal? Esses espíritos, então, formam as falanges socorristas. Então, essas falanges socorristas sairão das nossas próprias equipes de socorro. Então, o médico que presta esse socorro, ele tem um tempo de preparo dessas equipes. Então, o nosso início, nós sempre ficamos socorrendo sofredores, doentes, cansados. Daí, um pouquinho, nós estamos socorrendo espíritos do cemitério, espíritos caído na rua, espíritos drogados, espíritos maus, espíritos perversos, espíritos vingativos, malfazejos, e essas características de personalidades é que vai dar a eles uma oportunidade de trabalho. Então, no longo destes preparo, o médium começa a ter as equipes e as suas falanges característica de trabalho. Então, o médium, que ele socorre muitos drogados,
tá? Que já fez um trabalho, que já faz aí 10 anos, mais tempo, às vezes muito tempo. Eu conheço médiuns que têm esse trabalho de socorro a drogados com mais de 20 anos, que faz o trabalho de socorro. Então, o que acontece? Ele forma uma equipe especializada pelo estudo para usar essa mesma técnica de socorro e de amparo. Então, cada médium vai ter a sua equipe de trabalho. Socorrer os sofredores é a equipe mais fácil que nós temos. Essa equipe, assim, rapidinha, de socorro, de assistência, de amparo, de doutrinação, ela é rápida. É muito fácil, não é uma coisa complicada. Mas quando nós já falamos de espíritos que vão entrar nas regiões umbralinas, médiuns que já socorreram esses espíritos em regiões umbralinas, regiões difíceis e complicadas, esses espíritos, eles mesmos, no longo desse estudo, eles voltam para trabalhar nesses mesmos locais. Por quê? Conhece o local, conhece a região. Então, nós não seremos convidados para ir a um local desconhecido. Todos esses espíritos que vão trabalhar nas regiões umbralinas, espíritos de combate, espíritos que vêm com a alta proteção, espíritos que trabalham no caos, espíritos que trabalham agora, que está acontecendo em Santa Catarina, são espíritos especializados no atendimento com o processo das águas, das pessoas mortas nesses locais, dos desastres, de tudo isso. Então, existe uma característica do espírito. Então, cada médium tem uma equipe especializada. Especializada. E é isso que vocês vão ter que começar a entender agora, nesse grupo que nós já estamos entrando. Equipes especiais de trabalho. Nós vamos falar das equipes de Maria Santíssima. Então, não é só o médium falar, ai, Maria passa na frente, Maria. Não é isso. Que Maria passa na frente? É preciso que você pare 15 minutos, 20 minutos com a equipe de Maria e adentra onde você vai. O que você vai socorrer com a Maria? Os suicidas? Ótimo. Uma imensa equipe de Maria vai trabalhar nas regiões de suicídios. Mas você, médium, é o doador de Maria Santíssima. É o doador da equipe que vai entrar e vai socorrer os suicidas. Essa coisinha de falar, ai, Maria passa... Isso não existe. Eu respeito as pessoas. Mas isso não funciona para nós espírita. Não adianta numa hora de um trabalho e você vê um monte de suicidas e você vira, ai, Maria passa na frente. Não vai acontecer nada. Isso não vai mudar o seu trabalho. O que vai mudar o seu trabalho é você falar, agora, aqui e agora, junto comigo, a equipe de Maria. Eu evoco os marianos, eu evoco a equipe que entra neste lugar e esteja comigo. E vamos lá. É o médium que vai na frente. É o médium. É você. Não existe trabalho de Maria sem um médium na frente. É nós que somos os doadores. Aí, quando você vê que cessa, você está orando e cessa aquela impressão, você percebeu que o trabalho está finalizado, que é hora de você recolher os espíritos e levar os espíritos embora. Então, isso são situações que médium tem que aprender. Nós não podemos falar assim, ai, Pai João, vem aqui e pronto. Isso não vai acontecer nada. Nada. Porque é o médium que vai dizer, Pai João, entra comigo dentro da minha casa. Eu estou com um problema ali.
E eu quero e rogo que a presença dos pretos velhos, dos caboclos, lanceiros, seja o que for, entra comigo, junto, lado a lado, ombro a ombro. É assim que funciona a mediunidade. Vocês ouviram eu, Eli? Nós falamos muito. A Eli, quando ela reza, chama, ele vai, ela fala, né? Recolhe aqui, tira da casa, tira da cozinha, tira do armário, tira da parede. Porque o médium, ele tem que saber que ele tem que tirar. Mas, agora, no terceiro ciclo, o médium tem que saber que é ele o doador para que a coisa funcione. Nós queremos curar uma pessoa? Eu evoco a equipe do Bezerra, a equipe do Zé, doutor disso, doutor daquilo, eu posso evocá-los. Só que eu tenho que ficar ali, aquele tempo. Porque aquela equipe médica, o remédio, a assistência, a mudança, sou eu que vou ser a doadora. Então, não é assim, eu pedi para o Bezerra de Menezes e ele não me atende. É muito difícil dele atender, você pedir e sair andando por aí voando. Só vai acontecer se você ficar localizada, concentrada no seu objetivo. Então, nós não podemos falar isso para um médium novato, porque ele não consegue ainda tirar dele o orgulho, a vaidade, o egoísmo dele, que esse é o primeiro projeto. Como que nós vamos auxiliar um médium? Como tirar dele o orgulho, a vaidade, o faniquito dele, a preguiça dele, a maledicência? É isso que é as imperfeições. Então, à medida que saem as imperfeições do médium, nós passamos para o trabalho socorrista. Mas é um trabalho leve, mais sutil. E à medida em que ele cresce, ele vai formando e trazendo com ele toda essa equipe para as colônias espirituais. No passar dos anos, essas equipes espirituais que não fizeram um trabalho reencarnatório, eles passam a trabalhar em benefício da nossa jornada. Quem é você, médium? Você é um médium socorrista? Você é um médium que presta socorro? Então, a sua equipe vai estar ali. Você é um médium justiceiro? A sua equipe será justiceira. Eu sou um médium justiceiro. Eu sou. Porque eu sou daqueles que vejo a dor. Que eu vejo uma coisa errada, eu me posiciono. Eu não sou uma equipe daquela. Ai, não, não, não. Eu não posso ver as coisas erradas, porque eu me posiciono, eu acho que não está certo e que deve ser tomada uma medida correta. Então, para um médium, seja o que for a envergadura dele, nós vamos encontrar médiums que trabalham no caos, que trabalham na dor, no desespero. Quantos médios aqui estão nesse momento que gostariam de estar trabalhando na Síria, que gostariam de estar trabalhando em Santa Catarina, que gostariam de estar trabalhando ali em São Paulo? Mas isso é necessário que a equipe dele tenha o preparo técnico, o médium, para descer em Santa Catarina, descer em São Paulo, descer naquelas regiões, descer aquele local, eu falo descer a sua luz, e ele poder trabalhar. O médium tem que entender daqui para frente que o trabalho depende do seu tempo. E foi por isso que Emmanuel falou para o Chico, disciplina. Quer dizer, se você for disciplinado, eu vou gastar 15 minutos para mim fazer esse trabalho, são 15 minutos. Eu vou gastar meia hora, então eu terei meia hora de disciplina para prestar esse socorro. Vou orar meia hora, 15 minutos na minha família, para a ordem, a disciplina, a organização, para o amparo. Então, eu terei meia hora, 15 minutos. O médium é disciplina, é organização, porque à medida em que ele cresce,
ele tem amigos espirituais. O que o médium tem que entender que o seu trabalho de 10 anos atrás, se você tem sido um bom médium, um bom estudioso, um bom trabalhador, você pode mudar a sua equipe de trabalho. Você é outorgado a outros trabalhos. É lhe dado mais trabalhos e mais responsabilidade. E isso é um crescimento para o médium. Vocês vão sair do trabalho específico da família se tiver terminado. Se tiver terminado. Porque se vocês fizeram um trabalhinho lento na família, morrendo em pé, vai demorar mais alguns meses e anos para você terminar. Porque como que você vai receber uma outra tarefa, passar de ano com outros cadernos, com outras pesquisas, se você não finalizou o primeiro ano? Se você não leu toda aquela matéria? Se você não estudou aquela matéria? Então, a espiritualidade promove os médiuns. Nós somos promovidos para novos trabalhos. Sempre. Mas é preciso finalizar um trabalho. É preciso entender que a nossa família é socorrida por mim. Porque assim eu quero realizar. Quero ajudar a minha família. Então, o médium tem que se propor a estar ali com a doação do ectoplasma, a doação de energia, as energias solares, lunares, das estrelas, do cosmos, da Terra, de todos os elementares, de todo o vegetal, reino animal, reino dos homens. Nós temos que estar com toda essa equipe trabalhando. E mais as equipes especializadas. Especializada. Nós vamos trabalhar desenvolvendo tudo isso. Quanto mais nós crescemos, mais nos aprimoramos. Mas o médium não muda para essa segunda instância se ainda não acertou a sua família. Você pode mudar, movimentar mais tempo para a sua família, auxiliar mais os seus filhos, ser mais técnica. O que seria técnica, Araci? Chamar suas equipes de trabalho e falar o defeito real do seu filho. Como, Araci? Meu filho é mal criado, poxa la vida. Ele não me obedece. E é isso que você vai trabalhar. Espíritos desobedientes, espíritos que não ouvem, espíritos que não escutam, espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros. Então, o médium tem que ser técnico. Técnico. Ah, meu filho, é bagunceiro. Larga tudo sujo, tudo estragado, nada fica no lugar, ele pega uma chave e larga ali, a outra fica ali, a outra está lá, o sapato lá, a cabeça dele também. O que o médium vai fazer? Ele vai trabalhar em cima disso. Em cima disso. Não quero mais esses espíritos que largam a chave fora do lugar, sapato fora do lugar, que estão perturbando meu filho, que não deixa ele ler, que não deixa ele ficar calmo e tranquilo. Então, você tem que trabalhar em cima do problema, em cima da dificuldade. Se começa a roubar demais de você, você vai ter que trabalhar em outro ladrão. Essa é a única verdade. Você, ai, meu Deus, todo mundo rouba, todo mundo mete, todo mundo pega o que é meu, carrega. Ó, dá um jeito? Quer dizer que você está em volta, uma multidão de ladrão, uma multidão de espíritos desocupados, que você vai ter que fazer alguma coisa. E o mesmo será com a droga. O mesmo será com a prostituição. O mesmo será com o erro. O mesmo será com a mentira, com a dificuldade. Será com qualquer coisa que esteja envolvendo os seus filhos. Qualquer situação. E aí você vai me falar assim, como que eu vou me pautar? Os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos. É o seu estandarte do cristianismo. É isso que você vai ter que entender. Não pode fraudar, não pode roubar, tem que honrar pai e mãe, não pode cobiçar as coisas alheias, não pode causar dano aos outros, tem que honrar o nome de Deus. Então, se nós, né, nós temos diretrizes, não há o que nós nos equivocarmos. Só que nós temos que ter essa certeza do que vamos fazer. É isso que médium tem que ter. Certeza naquilo que ele vai fazer. O médium justiceiro, ele é um justiceiro porque a alma dele não gosta de coisas erradas. E ele toma atitude. Ele toma atitude. O médium que é todo benevolente, ele vai socorrer esses espíritos. Porque essa é uma característica de atração. Mas ele pode mudar. Não significa que você vai ser eternamente benevolente. Você terá que socorrer outros espíritos também. Caídos, combalidos, aflitivos, perdidos, espíritos ignorantes. Né? Então, isso faz parte do crescimento da mediunidade e da envergadura da nossa equipe de trabalho. Quando vocês chegarem na minha idade, vocês terão que ter todas as vossas equipes de trabalho, de todas as ordens, porque essa é a pesquisa do médium. É isso que médium pesquisa, é isso que médium aprende. Só que no momento do aprendizado, o médium tem medo, é tudo faniquiteiro. Ai, porque sobra mesmo, porque médium noviço, ele faz um monte de coisa errada, ele muda de escola, pronto, ele não consegue mais achar a rua. É normal isso daí. Só que a pesquisa e o conhecimento nos coloca de uma pauta segura, responsável. Não parem de estudar nunca, nunca. Leem, estudem, pesquisa, busque o conhecimento. Nós estamos, nesse ano, na busca do preparo do médium para enfrentar o nosso mundo atual. Esse mundo destruído, acabado, violento, um mundo fora do normal, é esse mundo que nós vamos enfrentar agora. Essa será a nossa característica desse terceiro ciclo. Ok? Então, nós estamos aqui agora. Sente. Procure ficar de maneira equilibrada para que o centro de força coronário, o centro de força genésico, eles estejam retos, para que toda essa energia nós consigamos trabalhá-la para a nossa mudança. Respire profundamente. Respire e suba. Vai à estratosfera. É aí que está a sua força. É aí que está o seu combustível. É essa energia superior. A energia dos astros, das estrelas, do cosmo, do firmamento. A energia de Deus. E é essa energia da planeta Terra. É que nós vamos abrir. É como se você tivesse um farolete, daquele da polícia que você abre e você vê em grande quantidade. Então, você abre esse foco de energia, que nós chamamos de portal. Templo onipotente se abra. Então, você abre este foco de luz, que você pode abrir sobre a sua casa,
vai abrir no seu bairro, vai abrir na sua cidade, vai abrir no seu estado. Pode, no futuro, a hora que você for autorizada, abrir sobre todo o Brasil. E a mesma luz que você traz de Deus é a luz que você abre as bacias. A bacia das almas, a consolação, a regeneração, a redenção, a lama astral. Porque aonde você abre a luz de Deus, a luz de Jesus, a luz dos anjos, de Gabriel, Rafael, Natanael, toda a equipe do Cristo, os agentes formadores do planeta Terra. Então, é necessário que você tenha, na envergadura da luz, para socorrer as trevas. Então, esse facho de luz, ele é de acordo com o tamanho e a extensão do seu socorro. Então, neste momento, você coloca sobre seu bairro ou sobre a sua cidade essa intensidade de luz. Essa luz cósmica, ela recai sobre a cidade. E agora você pede ao grande mestre Jesus, toda a sua equipe, a equipe de Maria Santíssima, a equipe dos Consoladores. E é esta equipe que vai enviar todo o fluido restaurador, que vai restaurar e te dar condições luminosas no teu trabalho. E agora você vai pedir a todos os seus agentes, que é esses espíritos que adentram essas regiões umbralinas, nas ruas, nas calçadas. Então, fique mais alto, não vá ao chão, não vá na calçada, não entre nesses lugares extremamente densos e pesados, mas faça com que a sua vibração, você tem que manter a luz de Deus, você tem que manter a equipe trabalhando. Você está entre o céu e a terra. Você é esse médium. Você é esse portador da luz para beneficiar as trevas. E neste momento, você vai pedir que a sua equipe de trabalho adentre as ruas, as calçadas, e vai recolhendo, buscando esses espíritos caídos na calçada, caídos na rua, caídos nos parques, jogados, espíritos bêbados, espíritos drogados, espíritos viciados na sexualidade, na bebida, na droga. Nós estamos socorrendo os caídos, os combalidos. Então, a sua equipe de resgate, ela vai passando pelas ruas, pelas calçadas, pelos lugares escuros, e vai trazendo todas essas entidades para dentro das suas bacias. E essas bacias, com o fogo regenerador, o fogo que queima a maldade, que queima o fluido da droga, que queima o ódio, que vai dissolvendo e desintegrando as vinganças, a amargura,
a mágoa, a dor, o desrespeito, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de caridade, a falta de bondade, o espírito depressivo. Poxa, os depressivos. Poxa, todo esse povo que não consegue mais ter uma visão superior de Deus. Então, puxa, queime o fluido depressivo, queime a depressão, queime a angústia. Vai puxando todos os espíritos. Vai puxando o caído, combalido, o aflitivo. Aquilo que tua alma, neste momento, pede. Vai pedindo aos caboclos, aos índios, aos pretos velhos. Vai pedindo às imensas falanges protetoras, trabalhadoras de Maria Santíssima, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de várias e outras religiões. Vai pedindo que essas equipes vão trazendo esses espíritos. E você, com a sua força dinâmica da sua alma, você pede que solva, que limpe, que vai retirando essa carga negra e escura, para que os espíritos possam ser refeitos. Tenha consciência. Você não pode levar esses espíritos sujos. Devem ficar limpos, esterilizados. É como uma criança que brinca no barro. Enquanto você não lavar, totalmente não ficar limpinha, você não pode colocar na cama com lençol limpo. É essa mesma estrutura do ódio, da raiva, da vingança, do desamor, da impiedade, da falsidade. Então, peça à sua equipe de trabalho que vai desintegrando todas essas emanações, quer dos nossos espíritos adversários, quer adversários do cristianismo, adversários da mediunidade, adversários do evangelho, adversários da luz, adversários da esperança. Então, nós vamos queimando, desintegrando, solvendo as formas, pensamentos, solvendo essas egrégoras de ódio, egrégoras de maldade, egrégoras de sexualidade, egrégoras carnavalescas, egrégoras de sujeira, egrégoras de imundície. Então, é você, médium, que diz: quero queimar toda a imundície, quero queimar toda a sujeira, quero tirar todo esse elo negativo, quero tirar toda essa sujeira, toda igual a faxineira, as mulheres adoram. Passa vassoura, passa que boa. Passa as coisas para limpar, esfrega, limpa. Passa detergente. É o mesmo processo. Tem que limpar a sujeira. Então, limpe todos esses espíritos. Use fogo, use água, use detergente, use o que você quiser. Desde que fique limpo. Traga as águas. Traga as águas e ajuda a te limpar. Limpe tudo isso. Vai restaurando. Vai equilibrando. É a sua vontade que limpa. É a sua vontade que refaz. É o seu desejo. É o seu olhar. É o seu coração. É a sua alma que faz. Então, faça. Deseje. Trabalhe.
Peça que essa água agora venha e traga o remédio. Traga do laboratório do espaço o remédio para curar esses espíritos. Traga das matas, traga as flores, traga as essências. É você, médium, que traz. Pedi, obtereis. Vai mentalizando todo o remédio, toda a cura. Uma água verde, uma água clara, uma água azul, uma água amarela. Coloca a energia do Criador. Aquela água que vai interpenetrando a energia de Deus, a energia do Cristo. Vai tocando, acordando, com vibrações altamente positivas. Não importa quem ele seja, mas ele tem o direito de aprender como nós aprendemos. Evoque a sua equipe de trabalho. Evoque todos os seus protetores. E coloque neste momento os espíritos. Aqueles que conseguiram subir à tona. Tem espíritos que ainda ficam lá no fundo porque estão muito pesados. Eles não conseguem subir. Os espíritos agem como bolhas de champanhe. Muitos estão no fundo e vêm à tona. E muitos ali não conseguem ainda, porque estão pesados e densos, ainda com muita crosta a ser tirada. Então, não se preocupe com isso. Ao longo, deixa ele de molho. Deixa ele de molho. Até que toda essa energia, aos poucos, vai sendo dissolvida, diluída, desmagnetizada, porque são partículas, átomo, monopartícula. E agora vamos pedir para remover todos esses espíritos que estão dentro desse nosso pedido. Então, passe agora com seu olhar, com a sua visão, e peça para socorrer todos esses espíritos. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, eu peço para remover. Rogo a Poseidon, capitão dos 7 mares, que comece a recolher todos esses espíritos para as colônias, para os parques de evangelizações, prontos socorros educandários. Peço carinhosamente à mãe menininha do Granduá que recolha o seu povo, que recolha o seu povo, todos os seus agentes, todos os seus trabalhadores, recolhendo os seus povos neste momento para as colônias espirituais. Peço carinhosamente a toda a linha de Umbandã para que recolha todos os espíritos que vieram até nós, que adentraram a nossa luz, que vieram em busca de auxílio, ou que estavam sobre a nossa guarda, para que sejam removidos às colônias espirituais. Peço neste momento para recolher os católicos, os crentes, os evangélicos, os místicos, os esotéricos, todas as religiões, de todos os espíritos que vieram, Senhor, dentro do nosso trabalho, para removê-los para as colônias espirituais. Aqueles que acordaram, aqueles que despertaram,
que abriram os seus olhos à luz. Eu peço, Senhor, a assistência. E neste momento eu rogo a Allan Kardec, rogo a Bezerra, rogo a Eurípides, Camille Flammarion, Santo Agostinho, Vianney Lacordaire, a Francisco de Assis, para que neste momento recolha todos os espíritas, recolha os cristãos, recolha os espíritas caídos, médiuns caídos, médiuns perdidos, médiuns que não cumpriram as suas missões e que hoje choram no mundo dos espíritos. Peço-te, Senhor, clemência, peço misericórdia, que essa luz, que essa harmonização acorde, Senhor, os espíritas, acorde os trabalhadores da última hora. Abra os seus olhos à luz. Há tempo de trabalhar. Há tempo de doar. Há tempo de realizar. E neste momento, em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, eu encerro meu trabalho socorrista. Desta noite, meu trabalho de socorro e de assistência aos espíritos. E eu fecho meu trabalho. Fecho neste momento. Feche as vossas bacias. Coloque a grama verde. Coloque flores e jardins. Até que você volte outra hora, outro momento, para continuar o seu socorro e o seu amparo. Volte ao sol. Volte ao sol. Volte à lua, às estrelas. Volte às energias telúricas. Volte às energias da aurora boreal. Busque toda essa energia e trabalhe em você. Comece a recompor o seu perispírito. Recomponha a sua alma. Vitalize todo o seu corpo. Traga bastante energia, bastante vitalidade para transformar em ectoplasma energias vitalizadoras, para que seu corpo fique bem, para que aumente a sua visão, a sua percepção. Faça com que todo o seu corpo espiritual receba as emanações luminosas para restaurar o teu trabalho. E agora, eleva teu pensamento a Deus em profundo agradecimento por ter te criado um dia. Evoque seu anjo guardião. Chamai, evocai, pedi que ele venha até a ti e busque todo esse amparo, toda a luz necessária. Evoque o anjo Gabriel, Rafael, Miguel, Micael. Evoque-o. Pedi essa luz para que tenhamos a diretriz segura dos espíritos dirigentes. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.
Obrigado, Maria Santíssima, por mais essa hora. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais esse trabalho de estudo e pesquisa da mediunidade.